muito mais a mãe, né? Então fica essa coisa, por que minha mãe não me quis? Por que eu fui adotada? Mas também aí nós temos que ver também as tendências de cada um, né? Tem crianças que também são maravilhosas, aceitam e recebem a mãe biológica e não causa situação nenhuma, não. E tem outros que já depende, né, da maneira do ser, né, das emoções, como ela reage, como ela interage. Então é algo assim que não dá para dizer é isso ou é Mas isso. seguramente, Amélia, eu acho que deve ficar essa coisa, esse fantasma, como você adjetivou essa situação, mesmo que eventualmente a criança saiba que perdeu os pais, recém-nascida, porque em um acidente, sei lá o quê, ela vai ficar com esse fantasma, como é que eles seriam, como não seriam, então eu acho que é por aí, né, ou não? Então, porque fica aquela expectativa, como será que era a minha mãe? Como será que era o meu pai? Mas tem pessoas que eu mesma conheço, pessoas que lidaram muito bem com essa situação. Claro. E que descobriram por si mesmas que eram adotadas. Ah, que bacana. E chegou uma certa idade, chegou para mim e falou, não, eu sei que eu sou filha adotiva. E, entendeu? Tratou bem, não tem esse problema com Claro, com seguramente. Isso. Agora, vamos supor que exista um trauma, né, que é uma coisa também para se pensar. Tem como a gente amenizar, pelo menos, isso? Então, aí entra os casos de acompanhamento psicológico, comportamental, área terapêutica, e é necessário. Por isso que também é importante o casal, quando decide, porque eu acho que a decisão é o passo mais difícil e é a origem, né, de toda a ação de adotar. O casal já tem que ter, claro, se eles vão contar, se eles não vão contar e como eles vão conduzir a criança de forma, né, dentro de todas as idades, o caminho da evolução dessa criança. Então isso já tem que ser algo que já tem que estar bem claro para os pais, porque o primeiro sinal de trauma já precisaria ser conduzido. Às vezes acontece da mãe biológica também ter uma média relação com a criança. Como se administrar isso também? Então, tudo isso vai ter que ter, de fato, uma maturidade emocional de todos, não é? E uma naturalidade. O que eu penso aí muito mais é a naturalidade. Está correto. Essa aqui é a mamãe da barriga, eu sou a mamãe do coração, papai está aqui, né? Natural, a criança é natural, nós adultos não somos. A criança, ela é. O que a gente vai ensinando para a criança com naturalidade, ela vai aceitando e vai trabalhando de uma forma tranquila. Eu peguei um ganchinho aí quando você falou, você é o papai e tal. Como é que deve ser o posicionamento do pai adotivo numa hora dessa? Em relação à mãe biológica, você está falando? Em relação a tudo. Olha, eu vejo muita diferença entre o pai e a mãe. Em termos de consciência, eu acho que o pai, quando ele é presente, quando ele é verdadeiramente um guardião dos filhos, ele é um nutridor dos filhos, ele na realidade é uma mãe, né? Perfeito. Então não tem essa diferença. Perfeito. É uma mãe. Então o casal precisa ser unido, ter uma unicidade de consciência, unicidade de valores, de propósito, sabe? E não é só para filhos adotivos, filhos biológicos mesmo. É muito difícil ver casal que não se dá bem, que discutem problemas na frente das crianças. Isso causa, assim, uma divisão na educação e na formação da personalidade da criança, porque ela vê a mãe com uma opinião, o pai com a outra. Uma vez ela se identifica com o pai, uma hora ela se identifica com a mãe. Então ela sabe exatamente aonde ela vai correr, na hora que ela quer algo para si. Então ela fala, bom, aqui eu vou atrás da minha mãe, aqui eu vou atrás do meu pai. Então, quer seja adotivo ou não, é necessário que pai e mãe, casal, se entendam em relação à educação. A mesma coisa que eu acho que valeria a pena perguntar é o seguinte, nós todos humanos temos um nível de insegurança
Uns maiores, outros menores, você como psicóloga sabe disso. A mãe do coração não se sente ameaçada pela mãe da barriga? Eu acho que depende da história da adoção. Porque na maioria dos casos, a mãe adotiva, ela não tem muito referencial e geralmente procuram afastar, não é? Porque Sim. Quando a mãe biológica, ela perde, né, o seu direito sobre a criança, naturalmente ela já não sabe mais. Então, depende da história. Então, vamos pensar. De repente, essa mãe aparece do nada e vem atrás da criança, mas ela já perdeu o direito dela. É difícil depois ela recuperar. Mas eu penso também que essa mãe adotiva, ela precisa se reconhecer. E reconhecer que se ela teve essa bênção de adotar essa criança nasceu com o endereço certo. E esse endereço certo é a casa dessa mãe. Correto. Porque nada está errado, não é, na vida. Existe uma força maior conduzindo. Seguramente. Então, esse endereço certo está aí. Filhos adotivos são os mais certos. Porque os filhos são também sempre para nós, né? Claro. Então, o adotivo também é. Claro. Me ocorreu uma coisa, eu me lembro que esse amigo meu, que é do nosso ramo aqui, ele é um diretor de televisão, quando adotou a menininha, ele preparou os filhos para a chegada da irmãzinha. Está certíssimo. É assim? Sem dúvida, tem que ser. E se for tudo natural e tiver o tempo para as crianças irem, né, trabalhando junto, preparando o enxoval, preparando a chegada da criança... Foi assim. A criança é muito assim. Pura nesse sentido, né? Ela recebe a criança e é meu irmão, não é minha irmã. As crianças não têm esses questionamentos de valores, né? Não tem isso. Para eles é tudo... Também acho. Querida, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu gosto muito de você. Eu também gosto daqui. Obrigado, meu amor, mais vezes. Essa é a terapeuta comportamental que, embora tenha vindo aqui tão pouquinho, mas é a Rami Arani, que é nossa parceira, quando o assunto é terapia comportamental. Obrigado por ter vindo, adorei teu azul marinho, nada básico. Muito e essa obrigada. Casa é sua para quando você quiser, viu? E eu estou assim à disposição. Obrigado. Na semana que vem nós vamos trazer aqui um problema que é muito complicado, aquela depressão pós-parto. Bastante. E eu conheci coisas pavorosas, eu conheci a psicose puerperal. Nossa, querendo matar filho, aquela coisa, enfim. Na próxima vai ser isso. Obrigado, meu amor. Muito obrigada.